Opa, tudo bem, gente? Beleza? Eu tava pensando aqui, outro dia me perguntaram, né? Porque hoje em dia tem muitas igrejas aí que estão falando sobre política. Porque desde que a igreja assim mexe, a igreja e o Estado se uniram, né? Isso lá desde tempos remotos, sempre tem isso, né? Sempre teve isso. E agora no Brasil tá tendo muito isso em igrejas cristãs, protestantes, evangélicas, né? A católica teve já várias vezes. E eu me reúno numa igreja onde não falamos abertamente, né? Não, nenhum líder da igreja, nenhum irmão lá usa o púlpito para pedir voto para candidato A, ou B ou C, né? E eu acho essa atitude extremamente correta. Aí eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre obedecer e respeitar autoridades, né? Porque elas foram colocadas lá, por incrível que pareça, por Deus para manter a ordem. Mas a Bíblia também ensina que se uma autoridade mandar fazer algo que é contra a vontade de Deus, devemos obedecer a Deus em primeiro lugar. Aí Deus, em Romanos 13:1, está escrito da seguinte forma: olha, todos devem obedecer às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há mesmo. Até os grandes ditadores aí, de certa forma, vieram de Deus. Nero, por exemplo, né? E outros aí mais modernos aí, né? Todos vieram de Deus. Porque as autoridades, elas estão ali para colocar a ordem. Então, todos devemos obedecer às autoridades do governo, pois não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram escolhidas por Ele. Significa que Deus permite que existem líderes e governantes para manter a ordem no mundo. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, em Romanos 13:3-4, fala da seguinte forma: as autoridades não devem ser temidas por quem faz o bem, mas por quem faz o mal, pois são servos de Deus para o nosso bem. Se fizermos o que é certo, não precisamos ter medo das autoridades, se não cometemos crimes, se pagarmos nossos impostos, seguimos as leis do local, da cultura local, né? Não precisamos ter medo das autoridades, lembrando sempre que desde que essas leis, que essa cultura não sobreponham às leis de Deus. E em 1 Timóteo 2:1-2 recomenda que nós oremos pelas autoridades. Fala da seguinte forma: antes de tudo, recomendo que sejam feitas orações, súplicas e ações de graças por todos, especialmente pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Deus quer que oremos pelos governantes, para que eles tomem boas decisões e nossa vida seja uma vida tranquila, uma vida de paz. Porém, se uma autoridade mandar desobedecer a Deus, a nossa opção vai ser sempre, cristãos do mundo todo, devemos seguir essa lei, essa regra. A opção tem que ser sempre seguir a Deus. Em Atos 5:29 está escrito: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Devemos obedecer a Deus, sempre. Então, se um governo pedir algo contra, por exemplo, os mandamentos de Deus, devemos escolher obedecer a Deus em primeiro lugar.
Em Mateus 22, 21, Jesus passou por uma situação dessa. Eles questionaram para ele sobre se devemos pagar imposto a Deus ou a César, né? Aí ele, em Mateus 22, 21, Jesus sabiamente disse: deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus ensina que nós devemos cumprir os nossos deveres com o governo, como, por exemplo, pagar os impostos, né, não cometer crimes e ter nossa fé e nossa obediência para Deus. Então, devemos sim orar pelos governantes, orar para termos ótimos governantes, mas também devemos honrar a Deus. E se um governante ele é contra Deus, aí nós não devemos obedecer um governante que é contra Deus. Agora, se for uma pessoa que age de forma correta, assertiva, devemos orar por esse governante. Então é aquela questão, né? Respeita sempre as autoridades, né? Porque Deus é que as colocou ali. Às vezes nós votamos, nós nem lembramos que votamos aquela pessoa. Às vezes Deus colocou no nosso coração votar naquela pessoa. No caso de uma democracia, né? Ou um rei tomou posse, Deus permitiu que esse rei, no caso, existem quase nenhum hoje em dia, mas tomasse posse, né? Paga os impostos, não roube, cumpre as leis, né? Temos que orar pelos governantes. E somente se uma ordem for contra a vontade de Deus, nós devemos primeiro obedecer a Deus. Devemos cumprir nossos deveres como cidadão, mas lembrar que Deus está acima de tudo. Tá bom? Fique com Deus aí. Jesus é o Senhor, invocando sempre: ó Senhor Jesus. Quem quiser aí, curte, compartilha, passa esse vídeo para mais alguém aí. Fiquem com Deus. Até mais. Ó Senhor Jesus.